banheiro provavelmente é a área que vai sofrer mais modificação. Primeiro a gente tem que considerar que dentro de um banheiro o cadeirante precisa fazer um giro de 360 graus, que significa que a gente tem que ter um espaço mínimo de diâmetro de 1,5 metro, como a gente já falou lá na circulação, para você entender o tamanho que a gente precisa para ele. Para ele utilizar o vaso sanitário, ele precisa estacionar a cadeira de rodas ao lado do vaso ou na frente. Então, a gente tem que considerar um espaço livre de 1,20 metro de profundidade por 80. Nessas paredes laterais do vaso e de trás, você tem que ter barras para que ele consiga fazer a transição sozinho da cadeira para a bacia sanitária. O vaso sanitário específico para cadeirante, ele é um pouquinho mais alto do que esses padrões de mercado que a gente acha. Talvez, dependendo de onde você mora, pode ser que seja difícil de achar esse tipo de vaso. Então, uma solução é você fazer uma base de alvenaria ou de concreto embaixo do vaso sanitário. Mas atenção, porque essa base ela só pode ultrapassar em 5 centímetros ao redor da base do vaso. Já vi muito lugar que fez essa base mais alta, mas fez quase que um tamanho de 1 metro quadrado. O cadeirante não consegue nem chegar do lado do vaso sanitário. Você já deve ter visto em algum banheiro adaptado um vaso sanitário que tem um vão aberto assim na frente? Sabe para que serve esse vão? Para quando a pessoa precisa de um enfermeiro ou um cuidador que não tem autonomia para fazer sua própria higienização, o cuidador, depois da pessoa usar o banheiro, vai usar esse vão para colocar a mão por baixo e fazer a higienização da pessoa. Então, por exemplo, se o cadeirante consegue fazer a própria higienização, não tem por que ter esse tipo de vaso. Porque o xixi, né, vai meio que pra frente assim. Tendo aquele buraco ali, cai no chão. Já o box para tomar banho tem que ter uma dimensão mínima de 90 por 95 centímetros. Dentro dele tem que ter um banco ou dobrável ou removível com dimensão de 45 centímetros por 70 e altura de 46 centímetros. Esse assento tem que ter os cantos arredondados, tem que ser impermeável e antiderrapante, para que ele não corra o risco de sentar ali e escorregar, já que vai estar molhado. Ao lado desse banco, a gente também tem que ter um espaço para o cadeirante fazer a transição. O chuveiro de um banheiro adaptado tem que ter daquelas duchas manuais, mas não pode ficar presa lá em cima não. Tem que estar fixada na parede a uma altura de 1 metro. Os registros e misturadores para abrir a água do chuveiro tem que estar numa altura de 1 metro também. O ideal é que seja daquele tipo monocomando. Significa que num único comando você vai controlar a água quente e a água fria, tanto para o chuveiro quanto para a torneira da pia. A bancada da pia tem que estar numa altura de no máximo 80 centímetros, de 78 centímetros a 80. E abaixo dela você tem que ter um espaço para o cadeirante colocar as pernas, ou seja, não dá para ter armário debaixo dessa pia. E esse alcance máximo do cadeirante, do braço dele, é de 55 centímetros. O que quer dizer que a torneira tem que ficar numa distância máxima de conforto de 50 centímetros para ele poder abrir e fechar. E para instalar papeleira e toalheiro, você também tem que respeitar essa faixa de alcance, que vai de 80 centímetros de altura a 1,20.